Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e hoje estamos aqui presencialmente. Eu sou a pessoa que abraça as pessoas porque Rafael Catskelard não sai de casa, ele sempre quer estar no ar-condicionado da casa dele e tal, Mas aqui também né? tem ar-condicionado. Rafa tem seu... Tá ficando estrela, né? Sabe como que é? O CEO. É o Tô cedendo espaço para você, Gu. Respeito. Estamos aqui... Mas você podia estar aqui comigo, eu ia gostar mais. Exato. A gente pode se apertar aí. A gente vai discutir essa relação depois, durante o episódio. Estamos aqui com o Gustavo Nakaoka, faz tempo que ele não grava algumas coisas pra gente, né, Gu? O que tá nessa rotina agora de seleção. Seja muito bem-vindo. E é isso, Gu. Se apresenta aí para quem não te conhece, vai que. Obrigado, Fuco. Meu nome é Gustavo, eu sou físio, me formei faz 2007, faz tempo já. Fiz uma pós na Santa Casa, fiz uma pós no IoT. Eu atuo com musculoesquelética já há bastante tempo. Estou na área esportiva também há bastante tempo. Eu fiquei de 2019 até meio de 2022 no Corinthians, no futebol feminino. Fiquei na seleção 2012 até 2015, agora a gente voltou, estamos com a seleção principal, agora para a Copa do Mundo, que vai ser agora na Austrália em julho, agosto. Muito bom. Então a gente vai aproveitar todo o gabarito aí do Gu para falar de um tema super importante que é retorno esportivo. E esse tema surgiu dentro da discussão quando a gente está fazendo o nosso cronograma, a nossa ementa da pós-esportiva. Então é um assunto muito complexo que a literatura não nos ajuda muito, né, Gu? Mas a gente vai discutir alguns pontos legais aí para conseguir direcionar a galera. E Rafael Catskelard, tudo bom, Rafa? Já me apresentou, filho. Pula aí. O Rafa, ele fica num momento muito ansioso quando a gente ia chamar pelo nome inteiro dele, Ele né? gosta de falar meu nome todo, né? Mas, vamos lá. Então, a gente vai começar aí o episódio, vai falar um pouquinho sobre essa temática super complexa. Para todo mundo que trabalha com a parte esportiva, tem uma grande dificuldade, e eu acho que é uma das grandes questões, né? Assim como a gente pode levar até algumas coisas para critério de alta, propriamente Sim. dito, né? A gente vai explorar esse assunto. Então, vamos lá, Gu. Por definição, existe uma definição de retorno esportivo? Existe, cara, na verdade, assim, tem uma definição meio que do livro, né, do paper, que é você devolver o atleta fisicamente pronto a ele estar capaz de executar o que for demandado dele no jogo, né, no treino. Mas isso na prática, a gente tem que entender que não é uma questão só dele estar fisicamente entregue ao departamento de performance. Ele tem que estar psicologicamente pronto para isso, né? Uhum. Durante todo o processo do atleta ser afastado, a reabilitação, ele voltar a fazer parte do dia a dia da equipe, até ele estar à disposição, nós temos diversas variáveis que a gente que tem que ser avaliadas, e que tem que ser visto como pequenos passos até a pessoa estar de volta ao gramado, estar de volta à performance mesmo. Uhum, perfeito. E aí, acho que isso é aquela parte bonita dos livros, né? Quando a gente lê e fala assim, nossa, é só devolver aos campos, né? Então, vamos lá. Só que existe uma grande complexidade, né? E eu acho que a gente discutindo, né, no nosso board lá, para ver como que a gente abordar essa temática, a gente acaba tendo muitas particularidades, muitas barreiras, e a gente acaba tendo um pouco embasamento para auxiliar a gente. Vamos começar pelas barreiras e falar assim, qual que é a real dificuldade da gente retornar o atleta para o campo, Gu? Então, como que funciona esse processo para ti? Cara, eu acho que a primeira coisa que você já falou, Foucault, a gente entende, a gente aprende na graduação que isso é uma coisa linear. Uhum. E o tratamento não é linear em nenhum caso, em nenhuma situação, nem quando o paciente é um paciente idosinho na clínica, ou mesmo quando ele é um atleta de alto rendimento. Isso nunca é linear. A gente tem que entender que isso vai funcionar é bem uma rede, é bem um sistema complexo mesmo para a gente. Então, acho que a primeira barreira para a gente entender isso é a gente aceitar que não vai ser linear. Uhum. E passar isso para o paciente também, né, para o atleta. Que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter dias
em que a pessoa vai estar, cara, eu tô bem pra caramba hoje, dia seguinte não mudou nada, mas algo aconteceu no trânsito, no caminho pro clube ou para a clínica que isso vai mudar o desempenho da pessoa, a percepção de dor, a percepção de fadiga, tudo isso vai acontecer. Uhum. Eu acho que quando a gente entende isso e quando o atleta percebe isso e aceita isso também, talvez isso tudo fique muito mais fácil para a gente, né? Sim, É a primeira concordo. barreira. E aí a gente tem uma parte muito interessante que eu acho que muita gente ainda raciocina de uma forma que você tira o atleta do campo, reabilita ele e depois você devolve, né? Da forma linear que você É, falou. E esses são os raciocínios mais crus e arcaicos. arcaicos e sem sentido, né? Porque ele está totalmente fora de rotina, fazer ele não ter dor dentro fora da rotina esportiva é a coisa mais fácil, mas o mais difícil é realmente conseguir reabilitar esse atleta, não alterar o máximo possível nesse tempo de afastamento dele e literalmente fazer ele voltar na mesma performance que antes, É, né? exatamente. Então, eu acho que é legal quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, que, como você falou, ele existe uma grande complexidade de variáveis, a gente consegue controlar muito poucas variáveis em diversas questões externas, né? E a gente fica muito focado nas intrínsecas que a gente fica lá tentando, às vezes, pensar numa lesão tecidual, se for o caso, um processo inflamatório, que acaba também sendo uma coisa muito vazia. Então, a gente conseguir pensar nessa questão de função, contexto e demanda, que você conseguiria falar para a gente, Hugo, na hora de você raciocinar nessa hora de afastar ou não o atleta? Então, acho que antes da gente falar de retorno, vamos pensar em afastamento, que eu acho que é uma pauta Tá. interessante. Quando que a gente afasta de verdade o atleta? Cara, a gente afasta de verdade o atleta quando há um risco inerente à prática dele. Uhum. Quando aquela prática ela pode aumentar uma lesão ou pode ser uma lesão que eventualmente ela não é uma lesão tecidual ainda, Uhum. ela isso pode culminar numa lesão tecidual, né? Ou por isso começa a atrapalhar muito o desempenho. Uma coisa interessante que você falou foi que assim, a questão de tirar o atleta do jogo, né, da prática. Cara, eu vi no Twitter uma vez, cara, eu não lembro quem que foi que escreveu, mas ele colocou assim, a única coisa que eu vejo mais do que sobrecarga no esporte é subcarga na reabilitação. Uhum. Puta, não pode falar palavrão, né? Isso foi game changing para mim, assim. Uhum. Faz um tempo que eu vi isso. E é muito real, cara. Tipo, e eu passei por isso também um tempo, cara. Pô, o paciente chega e não sai parar de fazer tudo. Você vai Uhum. ficar só aqui, eu vou controlar tudo, porque eu quero saber. Não, quando a gente não abraça essa complexidade, essa maluquice que é o retorno ao esporte, ou a própria lesão, a gente tende a não ter um bom resultado, né? Uhum. Então, entender que, cara, não, a gente não tem, muitas vezes não tem que tirar tudo. A gente tem que Uhum. tirar pedacinhos, né? Sim. E, por exemplo, no esporte, imagina, se o atleta tem uma lesão de tornozelo, vamos colocar Uhum. assim, qualquer atleta, ou o seu paciente mesmo da clínica, nada impede que essa pessoa, ela continue fazendo academia, que seja para membro superior, que seja Uhum. trabalhando em cadeia aberta, um joelho, um quadril, nada impede. E Uhum. muitas vezes isso é bacana para a pessoa, ela se manter, ela se sentir ainda fazendo parte de alguma coisa, Perfeito. né? Ela se mantém fazendo parte do clube, da equipe, isso é uma coisa bacana para ele Uhum. também. Isso é bem interessante, né? Essa interação social que o atleta acaba tendo dentro do clube, dentro da atividade, não importa onde que ele estiver, que eu acho que faz total sentido para a gente não deixar ele descondicionando fora do campo, né? Que eu acho que é a maior questão. Mas eu realmente acho que o raciocínio dicotômico é onde eu vejo muitas pessoas ainda atuando, né? Do tipo, se machucou, tira ou não tira? E mais difícil do que lidar com esse raciocínio do atleta muitas vezes de quem está em torno, né, do treinador, de todo mundo da equipe técnica, que às vezes também não consegue entender que ele pode jogar uma parte do treino, a outra parte não, né? Exato. Então existe uma conversa muito importante e aí varia bastante conforme o clube e todo o espaço que você tem para essa discussão, porque eu particularmente tenho bastante esse problema de você falar assim, ó, sei lá, eu trabalho com dança. A menina pode fazer uma aula de balé, mas ela não pode fazer uma parte que envolve saltos. Uhum. E muitas vezes, para quem está na aula, é ou ensaia ou não ensaia. Então Sim. fica tudo ou nada. E nessa hora, muitas vezes, essa sobrecarga que a gente está falando, além da reabilitação, além do esporte, ela não fica gradual, né, nesse retorno e acaba sendo mais dificuldades. Então, quando a gente pensa nisso, acho que a gente tem que pensar, além das demandas externas e internas,
o contexto de quem está envolvido. E Sim. quando a gente vê, né, o único consenso que a gente tem sobre retorno esportivo, que a gente vai conversar sobre, ele fala bastante sobre essa questão da decisão compartilhada e todos os stakeholders que, nesse caso do esporte, são treinadores, né, o massagista, o fisioterapeuta, médico e todo mundo, né, Ju? Então, cara, isso é muito louco, né? Se a gente eu vou voltar um pouquinho, a questão de afastar ou não. Uhum, Imagina, cara, você está num jogo, isso acontece direto com a gente, tá no jogo. Pô, ou você tá, ou a gente tá com o radinho no banco, ou a gente entra no campo lá quando o atleta cai. Muitas vezes a decisão de se vai continuar no jogo ou não, não é nem nosso departamento, é uhum. do atleta. Sim, Vai lá porque você vai testar. A decisão é muito. Quando você vai lá e fala assim: e aí, você consegue? Aí o atleta fala: sim, consigo. Então vamos. exato. Entendeu? A gente não fez um teste mágico É. especial. Entendeu? Tipo, ei, você consegue? Acho que eu consigo. Então, a própria percepção do atleta é muito importante nisso. Agora, passar para a comissão técnica, por exemplo, para o professor, ou para o treinador, cara, isso é difícil pra caramba. Uhum, Porque a gente depende a gente depende do entendimento que eles vão ter do que a gente vai solicitar ou não. uhum, Então, como você falou, pô, a gente pode fazer o treino até aqui, uhum. daqui para frente não. Ou então a gente pode dar, eu quero que a pessoa tenha tantos tipos desse estímulo, Uhum, daqui para frente não, né? E isso é muito difícil. A gente eventualmente sofre um pouco com isso, mas cada vez mais com um departamento mais especializado, a gente consegue ter ajuda de outros profissionais, né? Se a gente sim. tá falando de alto rendimento, cara, a gente tem um fisiologista que vai embasar a gente muitas vezes com mais dados do que a gente consiga ter só tá atendendo, ajuda pra caramba a eventualmente tirar um atleta Uhum, e falar, poxa, ó, ela vai jogar meio tempo no jogo hoje, e sim. ok, e, e isso sendo combinado antes com o treinador, normalmente isso vai muito bem. Uhum, A dificuldade é a gente conseguir chegar no ponto do treinador ouvir o que a gente está tentando falar. exato. Eu tenho muitas memórias disso na época, como era difícil, né? Porque uma que muito ainda da medicina esportiva ainda olha a dor como lesão. Sim. E aí, para aquele afastamento da atleta e a menina muitas vezes incapacitada, se não tivesse um exame alterado, naturalmente a menina tinha que jogar. Então, isso é uma coisa muito frequente de acontecer, aonde a menina tinha uma queixa incapacitante, não tinha algo numa imagem que estivesse proporcional, e aí nessas horas a menina tinha que jogar independente do que acontecesse, né? Então, isso é um processo que é muito complexo, e é o que você falou, esse ganhar esse espaço para conseguir explicar o que que é essa queixa, que não necessariamente é uma lesão tecidual, acaba sendo um negócio demorado e nem sempre a gente chega, né? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque eu sei de casos que estão acontecendo agora, de atleta que teve uma lesão de joelho e está num processo de retorno já há algum tempo. Uhum, Só que tem tido algumas queixas que vem limitando o retorno desse atleta. E olha que louco. Já fez todos os exames de imagem possíveis, todos. Fez ressonância, cara, já fez ultrassom dinâmico, ultrassom tentando reproduzir o quadro da dor e não achou em nenhum momento uma estrutura algo que justificasse aquilo. uhum, O raciocínio biomecânico ele está tão arraigado no profissional, no ortopedista, até mesmo na gente dos físicos, que acaba sendo difícil a gente tentar sair um pouco da caixinha e entender que talvez a questão não seja uma estrutura que esteja sendo agredida, né? uhum, Só que dificilmente a gente passar para um treinador que, poxa, não, atleta tem isso, pô, mas não achei nada, o médico não achou nada lá, então não é só jogar? Não, não é só jogar. uhum, Porque uma queixa que era pequena, era numa desaceleração, chega no momento em que hoje a atleta não consegue, ou tem uma queixa muito maior para subir uma escada, uhum. né? Então, isso é uma coisa que complica para a gente. E passar isso para o treinador, cara, isso demanda tempo mesmo para a gente conseguir passar de modo a eles entenderem. Eles não são treinados a lidarem com isso, não são treinados a lidar com pessoa com dor, Sim. né? Então, às vezes, eles vão usar palavras que a gente não usaria, tipo, Uhum. minimizando um quadro de dor do atleta. Sim. Isso eu já vi algumas vezes. E depois cabe a nós, profissionais, chegarmos no treinador e explicar, poxa, talvez não seja bom a gente falar dessa forma, Uhum. minimizando, chamar de dorzinha, uma coisa, algo que é importante para a pessoa, Sim. né? Cara, pelo menos assim aconteceu comigo, o treinador super aceitou e foi super de boa, foi bacana. Legal, legal. Rafa, deixa eu aproveitar, eu sei que você tem uma experiência grande aí somente nos crossfits da vida, né?
Essa parte de retorno, como você estava muito dentro do contexto deles, as suas dificuldades são as mesmas do que a gente tem falado aqui, eram diferentes? Quais eram as suas principais dificuldades, assim, como você enxerga, no geral, esse contexto? Eu acho que muda muito quando você lida com o contexto de atleta e atleta amador, né? Para mim, atleta é Uhum, aquele que, por definição, vive daquela atividade, né? Então, uhum, pessoas que praticam atividade física, mesmo que num nível intenso, mas, enfim, por hobby, tem né, um sentido completamente diferente. Então, essas pessoas, no geral, mediante uma queixa, elas vão sair. Tudo que elas querem é continuar treinando uhum, e elas vão sair buscando orientação. Muitas vezes vão buscar um profissional médico especialista, em alguns casos vão cair num fisioterapeuta como primeiro contato. Mas a grande verdade é que, tirando, por mais que algumas pessoas tivessem ali, né, aquele ímpeto competitivo, aquela vontade de participar das grandes competições, no final das contas, tinha muito menos a perder ali do que um atleta, por aí, por assim dizer, né? Então, é diferente, você não tem tanto stakeholder para lidar uma pessoa que pratica de forma amadora o esporte. Você, basicamente, é uma mistura de você conseguir dar uma orientação que a pessoa acredite e queira seguir, né? Você não tem que justificar a tua decisão ou a decisão da pessoa para ninguém. Tem um patrocinador ali por trás, que se ela não voltar a jogar, vai, enfim, tirar o patrocínio. Mas aí entra o problema de que normalmente essas pessoas vão estar literalmente soltas na saúde, né? Elas vão uhum. estar buscando saúde sem nenhuma coordenação de cuidado. Se ela acaba caindo num profissional que é embasado e consegue dar uma boa orientação, muitas vezes ela vai receber a melhor orientação possível, não vai se afastar do treino, vai continuar treinando de uma forma, mesmo que adaptada, e enfim, até que ela tenha uma melhora funcional. Mas a maior parte das vezes, se ela for um profissional especialista médico, ela vai ser afastada mesmo e vai acabar seguindo por um caminho como esse, né? Tira, afasta de tudo, volta depois. Mas acho que a diferença está nisso, né? Não tem tantos stakeholders, assim, não tem tanta pressão, que é o que o Google deve lidar no dia a dia, né? Essa Cara, dinâmica eu de. vou te falar, eu acho que o paciente da clínica, a pressão é um pouco maior, sabia? Você Porque acha? assim, porque você tem que devolver, porque a pessoa que está te cobrando resultado está na sua frente. O treinador fala assim, cara, deixa eu conversar com o treinador depois aqui e tal. Atleta, tipo, e o atleta tem uma tendência a tolerar um pouco mais, né? Tipo, eu tá um pouco mais devagar. Obviamente elas querem voltar mais rápido, assim, mas é mais difícil você chegar com aquela. Talvez o atleta ele também por estar mais acostumado a viver a sentir um pouco mais de dor, mais lesão e tal, eles conseguem, talvez, tenha essa permeabilidade, eles conseguem passar um pouco mais de tempo e tolerar um pouco daquilo, cara. Você pega um atleta de CrossFit mesmo, que a gente falou, com quadro dor lombar aguda, cara, ele pode falar assim, ó, não há necessidade de você fazer uma ressonância, não tem por que fazer uma infiltração, tal, 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 mas, cara, vai chegar um médico e vai falar, "Não, vamos fazer uma infiltraçãozinha aqui, vamos fazer um bloqueio, e a pessoa vai achar maravilhoso, vamos fazer um Eles PMA." querem quick fix, né? Eles querem Exatamente, eles querem quick coisas fix. rápidas. Mas tem uma coisa legal que você falou, porque a pressão vem de lugar diferente, né? Uhum, Óbvio que o atleta profissional, ele, poxa, é a carreira dele, às vezes é aquele momento decisivo da carreira dele, ele uhum, quer voltar a jogar, mas o departamento ali de saúde presta contas para muitos stakeholders que vão fazer pressões diferentes, Sim, né? Enfim, para a comissão técnica, para o clube ou qualquer outro esporte que você esteja ali atuando, a para o torcida, patrocinador, torcida. Agora, no caso do atleta que está te pagando para reabilitar, mesmo que seja out of pocket, né, ele está pagando o próprio bolso, que seja, você tem a pressão dele. Né? Então, é muito mais uma questão, na verdade, de você conseguir. É óbvio que essas pessoas sempre vão estar ansiosas, sempre vão estar querendo voltar em maior ou menor grau à atividade, mas é muito mais o quanto você consegue, o quanto você consegue estabelecer uma aliança ali onde a pessoa confia em você do que outra coisa, uhum. né? exatamente. Sim, sim. É. E isso eu acho que é legal a gente direcionar para o clínico, né? Porque eu acho que uma das principais perguntas, quando a gente chega um atleta, independente se ele é amador ou não, é falar assim: que a gente tem de prazo? O Uhum. que a gente tem para frente, né? Porque você sabe se você vai ter que fazer alguma coisa mais de manejo de sintomas, ou se você vai ter um tempo hábil para fazer uma reabilitação, Sim. afastar ele por um tempo ou não. Então, eu acho que a pergunta crucial é você individualizar para o que ele acredita ser importante.
né? Sim. É antes de algum campeonato, né? Porque agora, por exemplo, a gente está no momento que agora a gente está em março. Qualquer lesão de LCA agora tira qualquer menina da Copa do Tira. Mundo. Então, nessa hora, a primeira tristeza que a atleta vai ter é que ela ficou fora do campeonato principal que precisa, né? Ou mesmo uma lesão mais simples, uma mensectomia, né? Sim. Porque a pessoa vai passar pela cirurgia, ela vai cair o desempenho dela, então, por mais que Uhum. ela volte a tempo, ela não vai estar Ela não sabe se ela vai ser não vai convocada estar ou no prime, não, né? exatamente. Então, eu acho que tem coisas aí que são extremamente importantes de sempre aprofundar para a gente tomar essa decisão e ela não ser muito crua, né? Sim, então, e assim, quando eu comecei no esporte, isso é uma coisa que eu tinha uma dificuldade com relação a prazo. Uhum. Porque, cara, você tem na faculdade, você tem algumas aulas, aí o pessoal vai colocando um pedido de livro, mas a gente nunca vê, a gente não costuma ver muito em paper, né, em evidência, uma evidência um pouco mais fina, assim, mais refinada, Uhum. sobre prazo. Um tempo atrás saiu no British Journal um paper, cara, que eu achei fenomenal, que chama Time Before Return to Play. Sim. Cara, eu achei muito bacana que pegou as 30 lesões mais frequentes no futebol, né? Uhum. E eles colocaram, tipo, foi um survey, foi passado entre os principais clubes da UEFA, e viram, tipo, durante esse estudo observacional longitudinal, cara, quanto tempo que o pessoal levava para voltar. Eu achei isso fenomenal, cara. Uhum. Porque, por exemplo, um torce-tornozelo, cara, em média, se eu pensar em se eles fazem média, mediana e tal, a média é de 15 dias o retorno, Sim. com uma lesão ligamentar pequena, uma lesão, um acometimento ligamentar não muito grande, cara, 15 dias. E na média, tipo, o nosso paciente do consultório ele vai ficar mais tempo, né? Sim. Mas é claro que é uma questão também da gente assumir um risco, entender que medicina do esporte, fisioterapia do esporte, é você manejar risco. Se Uhum. você entende o risco que você tem, você passa para o atleta, passa para o stakeholder, né? Vocês falam bonito pra caramba, treinador e tal, e fala assim, ó, a gente pode se chegar até aqui, pode ir um pouco mais para frente. Se a gente for um pouco mais para frente, a gente tem mais risco a tomar. Uhum. Todo mundo de acordo? Não, de acordo. Ou então, eventualmente, é uma questão de apagar incêndio. Sim. Dependendo da convocação, tem uma convocação que a gente faz mais curta, são amistosos só, a gente trata muito pouco e muito mais apaga incêndio e Uhum. modula a carga, Sim. né? Justamente para evitar essa questão de ter que afastar o atleta. Então, Sim. Perfeito. isso sim. E eu acho que a gente tem uma parte dessa conversa aí que ela é bem interessante, que é uma parte de risco, como você falou, né? Quando a gente fala de atleta, eu lembro uma vez que eu não estava diretamente na situação, que era de uma das companhias de dança que eu trabalho, e a menina estava fazendo um intensivo fora do país. E ela teve um entorse de tornozelo naquela situação, e eu lembro que nessas horas você tem que saber avaliar e o que avaliar para saber como você passa essa informação. O que que aconteceu lá que foi curioso? A menina tinha um tempo lá dentro no país que ela estava, e aí naquele tempo após o entorse, alguém falou assim, precisa fazer uma ressonância. E aí naquela situação que a ressonância em si, se era uma lesão entorse grau 1, 2 ou Não faz 3, diferença não nenhuma para faz você. diferença nenhuma, né? O que você precisa eliminar? A fratura de malelo ou de quinto meta e tchau, né? O resto é se ela consegue ou não consegue, né? Então, nessas horas é muito importante saber alguns fatores prognósticos, até para saber que ponto que chega para tomar uma decisão, porque nesse caso seria isso. Se aguenta? Aguento. Então, dança. Não aguento? Aí é uma decisão literalmente dela de fazer ou não fazer. Se você aguentar, depois quando você voltar, a gente trata. Então, são situações que você pode mostrar que ela é temporária e ela tem aquele contexto para você decidir e que não é aquilo que pode, porque cara, a pessoa vai acreditar que se doer mais, está machucando mais, está mais machucado. E isso não é necessariamente verdade. Então, nessas horas é muito importante que a frase de não precisa da ressonância, se você conseguir mandar bala, já tranquiliza ela Sim. horrores, né? Imagine você está num outro país procurando um exame que você nem sabe a qualidade do processo e o tempo de sair. Então, assim, você se preocupa com a coisa errada. Então, essas decisões eu acho que elas são muito importantes, porque senão a gente não sabe o que avaliar, o que perguntar, independente do contexto que você tiver, né? Que nesse caso do entorse tornozelo, por exemplo, muitas vezes a gente graduar, a gente categorizar pelo grau da lesão, Uhum. 1, 2, né, 3A, 3B, o manejo inicial ele não vai mudar, Uhum. né? Talvez ele mude
a velocidade que você vai evoluir, algum cuidado se você possa vir a ter, mas o manejo inicial, aquele manejo bem agudo, ele não vai mudar. Uhum. Obviamente, excluindo fraturas ou lesões mais graves, a função que o paciente reporta para a gente vai dar muito mais ideia do que a gente deve fazer do que uma ressonância assim, nossa, tem uma ruptura do talo fibular anterior aqui. Cara, não, Sim. tudo bem, Uhum. né? Quantas pessoas não têm esse tipo de lesão e conseguem continuar? Uhum. Tem a chance de evoluir para uma instabilidade crônica, isso é outra história, aí entra aquela questão de assumir um risco, isso é verdade. Uhum. Mas isso é um fato. Muitas vezes a gente procurar um exame de imagem logo de cara, a menos que nós tenhamos um risco de ter uma lesão grave ou que possa ser agravada, traz mais preocupação do que benefício para o nosso paciente, para o atleta. Perfeito. E isso é uma preocupação muito grande de como que você passa essa mensagem até da conduta justificando ou não, né? Caso vocês tenham escutado, isso foi um raio, tá chovendo aqui. A gente se assusta um pouco, é importante é não acabar a luz. Mas é isso. E outra coisa que eu queria puxar um pouco até mais do começo de problematização é um termo que chama Moneyball, né? Uhum. Que é o valor do atleta fora de campo. Eu acho que o Hulk está numa alta performance hoje, está na CBF, está na seleção. Você poderia falar um pouquinho disso? Tem até um filme que é muito interessante sobre esse assunto, Tem né? com o Brad Pitt lá, né? Puta, é Exatamente. fenomenal. Esse Quem filme nunca assistiu esse filme é muito é legal. muito legal. Eu queria que você falasse um pouco disso, Gu, porque isso é uma problematização que a galera não se atenta sempre, É, né? uma coisa que a gente tem que entender, assim, por mais que a gente trabalhar com time e tal, com esporte, é importante ter o atleta para a gente, por N motivos que seja, entender que o fato do atleta não estar disponível em algum momento, isso traz ônus para o clube, ou para a Uhum. seleção e tal. Dependendo de onde ele tem a lesão, a entidade tem que pagar o tratamento, tem que pagar um salário, é uma coisa mais complexa, assim. E assim, para o atleta ficar afastado é ruim, para o Uhum. clube é muito ruim, né? Para a seleção é muito ruim, né? Por quê? Porque o Rafa colocou, o patrocinador ele vai te cobrar, o presidente quer saber, e aí, quando é que volta? Porque eu tenho ele tem uma ação que precisa disso. As pessoas muitas vezes não saem, mas tem contratos de empréstimo. O clube fala, tem cláusula que fala assim, se fulano jogar tantas partidas de tal competição, o clube tem que pagar mais, né? Então, não dá para falar que o dinheiro não importa, porque ele vai importar, ele está pagando tudo aquilo. Sim. E isso culmina numa pressão do departamento médico absurdamente maior, né? Uhum. Porque você tem que devolver, às vezes, a pessoa mais cedo, pela pressão do meio mesmo, e a gente tem acesso, a gente sabe o quanto custa uma pessoa. Pô, imagina essa cirurgia do Neymar, a gente que passou agora lá em Doha. A gente tem noção de que ele precisava passar pela cirurgia, e quem é da área sabe disso, que foi uma decisão calculada por ele, pelo staff, pelo clube, tudo. Uhum. Mas imagina o custo que isso não está trazendo ao PSG, Uhum. né? Para a CBF, muito menos, porque estão numa fase meio de tá mudando a comissão técnica, tudo. Mas o PSG, perdeu o jogador mais caro da história, Sim, né? total. Até o fim da temporada. Isso tem um custo. E é claro que para o clube isso só vai ser válido desde que ele consiga ter o retorno depois, que seja o retorno com o atleta em campo ou em marketing, de uma forma que seja. Sim. Mas muitas vezes a gente tem que entender que a nossa tomar decisão ela acarreta em consequências, Uhum. né? Que seja por bem ou por mal, assim. Uhum. São coisas realmente muito complexas. Hoje eu estou muito mais tranquilo naquele momento que você julga se o atleta está no campo ou não está, porque você sabe que tem muito mais coisas além do atleta estar machucado ou não. Sim. Né? Então isso acaba tendo. Hoje eu sou bem tranquilo quando você discorda da decisão, né? E a gente tem várias lesões assim que fica aquele vai e volta, né? Você nunca sabe a história real Cara, completa. ó, a gente tava numa competição com a seleção agora, o Chile Livres, lá nos Estados Unidos, né? E é um torneio curtinho, tal, é muito bacana para a preparação para a Copa do Mundo, que foi Estados Unidos, que é a seleção número um, Uhum. Canadá, Japão e a gente. Cara, no jogo contra o Canadá, isso é muito louco, mas uma zagueira nossa, a Kathleen, ela joga no Real Madrid, cara, ela
foi lá, foi cabecear, tal, teve um choque, putz, caiu com dor, tal, e a gente entrou, entrei com o médico lá. Aí na avaliação, segurando assim, ele avaliando, ele, crepitou, né? Ela teve uma fratura da ulna durante o jogo, a gente não tinha mais nenhuma substituição para fazer. Uhum. A gente podia falar assim, cara, a gente vai tirar atleta, só que o time ia ficar com uma zagueira a menos, que é complicado. Ou então, foi aquela questão de tira ou não tira. Poxa, ela é atleta, ela é zagueira, ela não é goleira e tal, vai doer, mas a, a chance de dar ruim não é tão grande. Uhum. Então, a partir daí, a gente tentou fazer uma mobilização com uma bandagem elástica na hora, uma compressiva, não sei o quão bom foi isso, quanto ajudou ou não, mas o fato é que ela continuou, entendeu? Uhum. E assim, obviamente que ela não conseguiu performar no nível dela, né? Mas ainda assim, ela continuou o jogo, aí quando terminou tudo aí, poxa, agora vamos fazer o exame, ter certeza mesmo da fratura, ela teve a fratura, voltou para Madrid para operar, mas foi aquela coisa de tomar decisão muito rápido para a gente. Então, nós tínhamos só 30 segundos para ver o que é, o que vai fazer, fica ou não fica, Uhum. né? E assim, entender que, se o departamento médico falar assim, não, vamos tirar, a data vai sair. Uhum. Só que a gente tomar um gol, a culpa vai ser um pouco nossa. Então, a gente optou por ficar e eu achei bacana nessa questão de tomar decisão rápido. Sim. Foi uma questão de custo-benefício. Uhum. Talvez se ela saísse, o custo seria muito maior, né? Então a gente optou por ficar. E eu achei bacana isso, foi uma coisa, uma passagem legal, até que eu nunca tinha passado por algo desse jeito, nesse tamanho assim. Eu achei muito bacana como se desenrolou. E é uma situação de toda tomada de decisão, ela é muito inédita, na minha opinião, porque é uma situação toda vez meio nova, com diversos personagens diferentes, né? Então, às vezes é um técnico diferente, às vezes é uma comissão diferente, é um DM diferente, é a jogadora se expressando de uma forma. Então, não tem muito uma regra. Você, com o tempo, você ganha um culhão de bater o pé em algumas É, situações, essa é real, e outras você abraça lá e vai junto, né? é. E torce. E a figuinha tá sempre aqui, escondida, porque é uma das coisas que a gente acaba fazendo, né? Porque naquele momento que a atleta sai e ela pergunta quando que eu volto, é a pergunta mais Cara, crucial, é né? o que todo mundo quer saber. Quando que eu volto? Exato. E assim, e é interessante que a gente, até quando a gente vai responder essa pergunta, Uhum. primeiro que a gente nunca pode ser muito categórico, você volta em tanto tempo. Sim. Porque a gente está falando de probabilidades, né? A gente está falando de intervalo em que, poxa, deve voltar de tanto a tanto, em média, nessa meiuca aqui, assim, né? Uhum. A gente, mas a gente tem que deixar isso muito claro para a pessoa. Sim. Ó, você pode voltar em tanto, a gente vai tentar fazer com que você volte antes e tal, mas o seguro é aqui, mas pode ser que alguma coisa aconteça que você tem que voltar depois. E isso acontece, isso é comum. Talvez nisso daí, talvez até o paciente nosso do consultório, eles sejam aceitem mais essa demora Uhum. do que o atleta de alto rendimento, porque eu tenho que explicar para o atleta porque ele demorou um pouco mais, para o treinador, cara, para o presidente, cara, para o roupeiro, ainda tive que explicar o porquê para o roupeiro, por que o fulano não voltou. Muito louco isso. O que o atleta quer saber, cara, quando é que eu volto? Uhum. Então, você tendo uma base, assim, sabe, quantos dias em média, quanto tempo você fica afastado, isso te dá um pouco mais de segurança para falar, ó, em média você fica tanto tempo fora, Sim. mas vamos ver como você evolui. Sim. Uma coisa que a gente via antigamente, por exemplo, programas esportivos, sabe, do Neto, essas que passam do almoço, o pessoal fala, fulano machucou, vai ficar tanto tempo fora. Agora, a gente vê muito pouco o departamento médico falando, vai estar Uhum. afastado por tanto tempo. Eles falam, não, isso está sendo avaliado e será avaliado diariamente. Sim. Apesar da mídia não gostar, para nós, o departamento médico, É isso o mais seguro é de o mais seguro, isso deixa a gente mais tranquilo para trabalhar. total. A gente fala, cara, não, beleza, tipo, vamos assumir que a gente tem uma respiração, um respiro. É claro que quando é um quadro cirúrgico, né, porque tem uma lesão no menisco, passou por uma Uhum. cirurgia, isso a gente já está no conhecimento popular, vai demorar lá 4 semanas para voltar. Mas outras lesões cujo tratamento é conservador, muitos departamentos de saúde e performance, que é como está sendo chamado agora, não está mais se posicionando em relação a prazo de retorno. Uhum. Perfeito. Eles colocam assim de uma forma até para proteger o departamento. É claro que a gente tem que informar para o treinador, para o atleta e tal, Uhum.
Mas para a mídia é muito menos, então se tira um pouco de peso das nossas costas. Total. Vamos pegar algumas lesões específicas, Gu, que eu acho que teve algumas alterações e tem alguns cenários que são importantes. Como a gente falou, né, quando a gente estava elaborando um módulo, para saber se ele ia virar um módulo, uma aula, como que a gente ia abordar, a gente sabe que na literatura a gente não tem grandes informações que batam o martelo na maioria das condições. Isso complica bastante para a gente, né? E vou dar de exemplo, na minha aula de lesão muscular, eu sempre coloco lá a foto da formiga em especial, e aí eu faço, imagina você no meio do campo, a formiga sai e fala assim, doutor, quando que eu volto? É, Né? Então já pensa naquela situação da Marta, da formiga, das meninas, né, com aquela relevância, questionando para você quanto tempo que ela vai ficar fora. E aí eu falo assim, bom, vou mostrar a literatura. Aí tem um paper lá que está mostrando que o retorno da lesão muscular, ela varia de 2 dias a 50. Então, você tem uma variação você de... tem um intervalo aí absurdamente grande para Exato. você se Ó, guiar. Marta, pode demorar 2 dias ou pode demorar 2 meses. É aquela pior resposta de todas, né? E o técnico também não vai gostar de nada dessa informação. Então, essa é uma situação que eu gosto sempre de exemplificar, porque a literatura não consegue facilitar Não. algumas coisas para a gente, né? Inclusive, assim, no caso da lesão muscular, a gente sabe que, cara, a gente mal e mal tem um consenso em como classificar a lesão muscular hoje. Sim. Então, cara, a gente tem o consenso de Munique, tem um consenso dos atletas de track and field britânico. Então, tem vários lugares, tem vários artigos hoje, tem várias fontes de informação que, que classificam a lesão muscular de uma certa forma Uhum. e que, assim, e que normalmente o prazo que você dá de retorno depende de como isso foi classificado, Sim. né? Depende do que você encontrou na avaliação, depende de muitos fatores. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de ver função, eu vejo como é que está a função da atleta. Perfeito. Até para saber de que pé que a gente começa a habilitação, o que a gente pode esperar no retorno, mas via de regra, aquela coisa, dependendo do grau, é 10 dias, é 14, são 14 dias, 21 dias, são 28 dias, sabe? Cara, são 2 meses. Isso a gente já viu, a gente vê que acontece. Para mim, se prender nesse período, isso não é saudável. Uhum. Eu prefiro colocar pequenas metas para o atleta, Sim. e atingir essas pequenas metas e entender que a gente vai passar de fase a cada meta que vai sendo atingida, Legal, né? legal. E normalmente o que eu gosto assim são metas realmente funcionais. Então, dependendo do grau da lesão, poxa, a pessoa ela não consegue, cara, de agachar com uma lesão muscular, poxa, para ela é difícil agachar para amarrar o sapato assim sem ficar toda agachadinha, né, com a perna meio Uhum. mais esticadinha, porque sente que estira, tal. É, Essas pequenas metas, eu acho que elas são bacanas, elas são tangíveis para a pessoa entender, Legal. né? São ótimo. Então, eu prefiro evoluir dessa forma e ter um critério final Uhum. de retorno ao esporte. Legal. E aí eu acho que é legal também a gente até fazer um comparativo, né? Porque quando a gente fala de critério de retorno ao esporte, ele tem a grande questão probabilística, né? Sim. Então a gente está jogando com essa probabilidade das coisas acontecerem ou não. Uma outra condição que eu acho que é muito bacana da gente conversar, que eu acho que ela sempre dá uma boa discussão, é do LCA. Porque o LCA a gente sabe que ela teve essa mudança, né, drástica de 6 meses Para para nove. 9 meses. Então, isso muda 3 meses em relação a todo o período de afastamento do atleta. E ao mesmo tempo que a gente, vou fazer até uma analogia já puxando o consenso, o único paper que a gente tem falando sobre retorno esportivo, não lembro o nome do lugar que foi o consenso, Berne? Bern, foi feito O na conceito Suíça. que tem de Berne de retorno esportivo, que é muito bacana para criar esse raciocínio que a gente está conversando, aonde ele divide em 3 fases, né? Que é a parte de retorno à participação, retorno ao Depois esporte do retorno ao rendimento. e depois retorno ao rendimento por último. E aí a gente vendo algumas coisas sendo postergadas, a gente vê que do LCA no caso, hoje eu faço um pouco dessa analogia, né? Que o que a gente fazia, que era até o 6º mês, ele é meio que aquele retorno à participação barra esporte. Sim. Então ele está no meio do caminho para a gente entender. E o que a gente tem na literatura, né, que realmente chocou e mudou, e eu lembro que a gente estava até nessa época discutindo se a gente ia implementar ou não na seleção, o processo de que a cada 1 mês que a gente postergasse esse retorno, menor a chance que ela teria de De ter ter uma uma nova lesão. relesão. E a partir dos 9 meses, a chance era de 51% a menos de ter uma nova lesão. Exato. Então, é um número muito importante. A gente tem na literatura que a chance de relesão, no geral, é quase uma cara e coroa.
que é quase 50%. Uhum. Então, a gente vê uma alta quantidade de pessoas retomando de forma precoce, né? E a gente já passou da época do acelerado e agora a gente está postergando cada vez mais, mas entra todas essas variáveis que a gente falou antes, do valor do tempo afastado, da performance do atleta, da confiança dele, né? E ainda mais da LCA, que é uma das lesões mais comuns que a gente tem dentro do esporte, né, Gu? Isso é uma coisa interessante, né? Que assim, eu operei LCA, o seu operou também, então Operei. eu lembro quando eu fui o primeiro LCA que eu tratei, naquela época eu conversava com o pessoal, pô, você vai tratar, o lance era assim, o pessoal falou, não, você vai voltar por volta de 6 meses. Mas até quando a gente tratava, tô falando lá atrás, crianças não fácil isso em casa, rolava uma coisa, não, tipo, são 6 meses, mas vamos tentar voltar com 5,5, com 5, Uhum. né? Pô, tem um tempo lá do Roberto Patti voltou em 3 meses, né? Não, isso é uma coisa que é complicado, porque a gente ficava nessa situação de, cara, se você voltou antes, teu filho é foda, velho. Exato, exato. Só que hoje a gente tá numa situação de que, talvez a gente tá ficando mais velho também, e, tipo, cara, vamos play it safe, né? Tipo, Uhum. cara, vamos com cuidado aqui. E explicar pro atleta assim, ó, eu tô fazendo isso porque eu quero diminuir a chance de você machucar na metade, você Uhum. machucar de novo. É claro que isso depende, óbvio, depende do momento da temporada, tal. É difícil você explicar que o atleta basicamente perdeu a temporada com aquela lesão, Uhum. acabou, né? Mas quando você consegue fazer isso, é real. A gente tem mais tempo, porque o que tinha em 6 meses a gente dilui, cara, tem 50% mais tempo, quase. Sim. A gente dilui em um tempo muito maior, então a gente consegue ir ganhando capacidade mecânica, mesmo musculoesquelética, física, até um certo momento, e a partir daí você começa a desenvolver performance. Sim. Cara, isso é muito bacana. Ele parece meio óbvio agora a gente falando, né? É, Mas a gente sempre teve essa coisa de. E é a grande questão, anotem, crianças. A gente não acelera processos biológicos, exato. Cara, né? não é porque você fez assim, o pessoal que é da adolescência que me desculpa, tá? Mas não é porque você fez um laser no joelho, cara, que o ligamento ele não vai pegar mais rápido. Exato, exato. Entendeu? Tem coisas que levam um tempo. Você Uhum. pode, eventualmente, dependendo do recurso que você usar, você pode facilitar uma biointegração, se a gente tem alguma evidência, não são as melhores possíveis do mundo, né? Uhum. Mas a gente pode até acelerar algumas coisas, mas ainda assim, o tamanho do efeito ele não vai ser absolutamente grande. Uhum. Então, o processo biológico, ele é o mesmo, Sim. né? Independente, independente de N fatores, assim, poxa, é mais velho, é mais novo, pode alterar um pouquinho? Pode, cara, mas vai alterar poucos dias, né? Eventualmente 1, 2 semanas, cara, numa lesão que você vai ficar fora 9 meses, eu nem sei até onde isso é tão importante assim, até onde vale a pena você correr tanto, Uhum. né? Por exemplo, a questão do LCA mesmo, teve aquele tempo daquela briga, cadeia aberta precoce ou não? Pô, vale a pena, cara. Hoje tem um monte de paper que fala que você pode começar precoce. E é real, Uhum. aparentemente você pode, e não perde, e talvez não sem grandes problemas com o enxerto, mas a questão é, poxa, até onde vale a pena fazer isso? Uhum. E é uma tomar decisão junto com o atleta, com o paciente. A gente pode começar a fazer isso mais cedo, a gente tem tais riscos, ou são pequenos, mas a gente vai ter tais fatores para a gente ganhar. O mais importante na situação é a gente entender assim, talvez o jogar seguro vai valer um pouco mais a pena. Uhum. Ah, porque você pode pensar que naquela época, quando a gente liberava o atleta mais cedo e tal, né? Cara, inclusive eu liberei, eu lembro o Luiz Felipe, ele até é preparador físico hoje e tal, está com a seleção inglesa de beach soccer. Ele era professor de futebol. Cara, ele é um cara que eu liberei ele em 5 meses. E o cara era um monstro, assim. Ele não teve mais lesão e tal. Mas naquele momento, tipo, hoje eu vejo que naquele momento eu assumi um risco com ele. Uhum. Que ou naquela época eu não sabia que eu assumiria esse risco, né? Você não sabia o tamanho do Não buraco. sabia de buraco da treta. Mas, assim, hoje a gente, com mais conhecimento, a gente consegue colocar que talvez o mais importante não seja simplesmente você voltar, mas o Uhum. quão bem você vai voltar. Poxa, você vai voltar com mais capacidade física, menos chance de lesão, você vai voltar desempenhando melhor no seu papel, né? Uhum. E isso vai ser importante para a gente, né? Sim. Cada vez mais isso vai ser importante. Não é só o voltar, é o como você volta. Perfeito. E a grande questão acho que é essa, né? A gente ainda não tem critérios, né? Eu acho muito interessante o exemplo do LCA de novo. É uma das lesões que eu gosto de explorar porque a gente sabe muito sobre a LCA,
mas isso não dá garantia nenhuma para a gente, então não é simetria, não é força, não é, questionário. Então a gente não sabe exatamente. Hoje a gente tem um pouco dessa linha dos aspectos psicossociais, a questão de disposição realmente, né, tá bem esclarecida, mas a gente não tem critérios tão claros para retorno esportivo, né? Então, eu acho que são situações que a gente deixa essa mensagem para essa discussão estar em aberta e evoluir mais como a gente raciocina, porque ainda precisa explorar mais, e isso eu acho que principalmente em pesquisa primeiro, Sim. né? Obviamente que a gente tem essa coisa da epidemiologia dentro do futebol de alto rendimento, e a UEFA tem bastante estudos sensacionais em relação a várias questões, mas não são ensaios clínicos muito bem controlados, então a gente não tem como bater alguns martelos, né, Gu? A maior parte dessas pesquisas, né, elas são coortes mesmo, são Então, grupos relacionais, então a gente não consegue nem inferir causalidade. não. Eles ficam acompanhando por várias temporadas, né? Tem de 16 anos, É, 20 anos, né? Tem coisas muito interessantes. Eles fazem algumas inferências indiretas, mas nenhuma que seja uma verdadeira forma de fazer essa comprovação, né? exatamente, obviamente tem muitas questões que atrapalham isso, né? Poxa, como que você vai monitorar tantos atletas de tantas ligas? Os clubes, eles colaboram, cara, assim, aqui no Brasil, muitas vezes o clube não colabora. Sim. Eu não vou ficar dando dado do meu atleta machucado, Uhum. né? Ainda aqui tem essa coisa, essa dificuldade, de entender a profissionalização do esporte, né? Uhum. Total. Mas isso é verdade. Porém, eu vejo que cada vez mais nós temos pessoas da área esportiva que começam a fazer trabalhos com mais qualidade, com métodos melhores, que começam a responder algumas perguntas e criar outras perguntas também, que Uhum. vão gerar outras pesquisas e outras respostas, que vai ser muito bacana. E a tendência é isso melhorar a nossa base de conhecimento. Até lá, o que a gente acaba fazendo é usar aquela evidência indireta. Então, poxa, você trabalha com atleta de alto rendimento, mas você tem evidência com atleta universitário. Uhum. Então, você vai usar essa evidência. E ok, é o que você tem às vezes, Sim. né? Mas a partir do momento que você consegue utilizar o dado daquela população específica, fica muito mais bacana. A chance da gente errar é muito menor, né? Perfeito. Gu, a gente está para os momentos finais aqui. Acho que foi um papo bem bacana aí, muito exploratório, na real. É muito para quase um brainstorm. Eu uso alguns episódios para isso mesmo, para a gente entender o que tem do assunto. E para finalizar, a gente tem uma brincadeirinha aqui que é o 3x3, que é agora uma batata quente, Gu. Você se prepare. Cacete. Mas você não pode jogar no colo de ninguém. Essa batata quente você tem que segurar. É só tua, na real, né? No É meu só colo, tu. não dá no meu colo, não, né? Então, vamos lá. Quais são os três principais fatores que a gente tem que pensar na hora de um retorno esportivo? Cara, para mim são critérios clínicos. A gente tem que ter um critério clínico bem definido, por exemplo, não ter dor, né? Uhum, Ou não ter give no falseio, por exemplo, dependendo da lesão no esporte, uhum, né? Critérios de performance. Então, tem testes, por exemplo, o Shadowrun Test, que pode ser usado no retorno ao esporte de diversas lesões ortopédicas. sim. E tem até isso, cara, e um que tá aparecendo cada vez mais, eu mesmo conhecia muito pouco deles, são escalas de psychological readiness, que é tipo, o Sim. quanto a pessoa está pronta para voltar. E isso é muito louco, porque quando você está no dia a dia com o atleta, do alto rendimento, você percebe que a pessoa tem altos e baixos. É claro que a gente tem psicólogo na equipe, que isso vai Sim. facilitar. É, mas, às vezes, você fala assim, cara, fisicamente a pessoa consegue, Uhum. mas ela não desempenha por algum outro motivo, Sim. né? E muitas vezes pode ser essa prontidão psicológica. Sim. E agora uma segunda parte, que são três coisas que não devemos fazer para pensar em retorno esportivo. Cara, a primeira é acelerar loucamente. Uhum. Acelerar muito, para mim, é você assumir um risco que pode dar um problema, um risco muito grande, né? Outra coisa que a gente não pode fazer, cara, não acreditar no atleta. Às vezes eu entendo que às vezes a gente fala assim, cara, eu acho que dá para um pouco mais. Mas se o seu atleta ele não consegue, claro, com você, poxa, não, esse é o meu limite, aceita um pouco esse limite e joga um pouco com ele, tenta ganhar resiliência em cima desse limite do seu atleta. Uhum. Cara, isso vai construir uma base de carga, de capacidade, Uhum. né? Ah, e outra coisa que a gente não pode, cara,
Aí vai ser uma coisa meio parecendo o boleiro. Você não pode cair na pressão. Porque você vai receber mensagem no seu Instagram de torcedor, entendeu? Uhum. Do treinador. Muita gente vai te botar pressão. Mas Às tudo vezes, faz que aconteça, né? às vezes cara, até um parente seu, entendeu? Ô, o moleque falando, isso que tá vendido, cara, não. Imagina que sua mãe fala pra você fazer, né? A mãe, ela reposta. Mas é isso, cara. Acho que não cair na pressão. É uma coisa talvez muito mais é, prática e muito menos acadêmica, assim, muito menos embasada, mas é que a pressão não é só com o atleta, a pressão é com a gente também. A gente quer que ele volte mais rápido e tal. E eventualmente a gente precisa só de um empurrãozinho e falar, eu vou voltar, assim. Uhum. E às vezes pode, não é pra ele. E para fechar, Gu, que são três coisas que você, de forma mais abrangente ao assunto, né? Três coisas que a gente precisa urgentemente descobrir sobre retorno esportivo. Cara, cara, primeiro assim, entender quais são os critérios para cada lesão. Uhum. Então, talvez mapear, né, se a gente usasse por base esse paper do British Journal lá, com as 30 lesões mais importantes, mapear em cada uma dessas lesões quais são os critérios importantes de cada Uhum. uma delas. Eu acho que cara, eu acho que é o principal. Saber quais são os critérios para cada lesão e saber que muitas vezes esses critérios eles vão ser intercambiáveis para lesões semelhantes. Uhum. Então, hop tests, por exemplo, eles vão ser utilizados no retorno de lesões no joelho e tornozelo também, Uhum. né? Talvez alguns vão ser mais específicos para para outros, mas podem ser utilizados nas duas situações. E uma terceira situação, uma terceira questão, tem que ser, cara, na real, epidemiologia da lesão de verdade. A gente tem Legal. que entender o fator de risco real, É. a gente não entende isso direito. É importante a gente conseguir entender, mas, cara, usando o exemplo de corrida, cara, o Uhum. principal fator de risco é lesão prévia. Então, a Uhum. gente não sabe ainda exatamente o que causa a lesão na corrida. O pessoal agora fala da biomecânica, pô, fulano tem um pace de tal, ou então corre com o tronco mais para frente, mais para trás, o pé vai longe do centro de gravidade. Ainda fala-se muito disso, mas a gente não tem certeza do quanto isso interfere. Sim. Daí do óbvio, no geral, né? É, A gente ainda está muito na plausibilidade e pouca evidência. exatamente. Mas muito bom, Gu. Sensacional. Então a gente chega no final desse episódio, um episódio super. A gente com certeza vai voltar a falar desse tema. A gente vai constantemente amadurecer toda essa temática que ela tem sua complexidade. E queria agradecer, falar boa sorte para você na Copa do Mundo. Até lá, o Gu já deve ter gravado o curso dele de lesões no futebol, que ele está me devendo faz um bom tempo. E vai sair esse semestre. Tá te cobrando ao vivo, viu, Vai Gu? sair, agora não Exato. tem como fugir. Antes da Copa do Mundo, vai ter o curso do Gu de lesões no E depois, futebol. depois faz a chamada para Globo. Maravilha. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar seus comentários aqui que a gente responde o mais breve possível. Rafael, um grande abraço para você. Até o próximo. Um grande abraço. Igor, vamos lá, hein? Cobrança ao vivo, você sabe como funciona, né? No próximo, eu quero o Rafael Leite aqui no estúdio. Então Vamos está. trocar. Eu fico, eu vou. É porque você não quer ficar perto dele, né? Você entendeu, né? Eu não posso ficar perto Pode ser dele, né? sócio complexo. É o casamento, né? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Falou, Igor. Tchau.